Bem pessoal, e como prometido no vídeo anterior, hoje eu venho aqui trazer as minhas primeiras impressões sobre o Moto G200, né? Um smartphone que eu tenho utilizado esses dias. E eu venho aqui para poder trazer o que é que eu estou gostando ou não desse aparelho aqui, né? Então após a vinheta, acompanhe e fique comigo, pois vamos falar sobre ele. Minhas impressões sobre o Moto G200. Vamos lá! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sem Cabos. Meu nome é David e aqui eu falo sobre notícias, lançamentos, novidades e curiosidades sobre a tecnologia. E como dito no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre ele, o Moto G200, né? Aquele smartphone que é da linha mais intermediária da Motorola, mas que vem com a alma de um smartphone premium, né? Mas como assim, né? Como de princípio já falamos sobre isso, né? É um smartphone da linha G, que é a linha de intermediários, mas que ele vem com um processador topo de linha, que no caso é o Snapdragon 888 Plus, né? E que entrega uma performance muito melhor como um aparelho topo de linha. Realmente é como se fosse um smartphone gamer no meio dos intermediários, porque tipo eu já passei por S21 Ultra, por S21, o iPhone 11 aqui no canal, mas nenhum deles fez como esse aqui me ter uma vontade tão grande de voltar a jogar. É um smartphone que realmente faz com que você crie essa vontade, por conta de que ele tem um processamento muito bom, né? A questão da autonomia dele também, eu vou já falar sobre isso, né? Mas tendo em vista a questão desse processamento dele, né, o Snapdragon 888 Plus, e ainda tem também a questão de que ele vem com os 144 Hz de taxa de atualização. E aí, para poder jogar, ele tem o próprio sistema dele de jogos, né, que aqui é uma otimização de jogos. Deixa eu abrir aqui um jogo para poder vocês terem uma noção. Enquanto ele vai abrindo aqui, eu vou falando mais. E tipo, ele deixa você usufruir à vontade mesmo do que você precisa dentro do jogo, tanto de uma fluidez melhor quanto um processamento melhor, né? E aí tá aqui, eu abri aqui o Asphalt 9 e aí ele tem essa lista aqui de opções. Deixa eu ver se ele foca aí. Pronto, ele tem essa lista de opções, né, bem desenvolvida, que no caso eu vou só falando aqui, mas tipo algumas permissões para questão de bloqueio de chamada, bloqueio de notificações, né? Isso é o normal. Mas aí também tem, você pode colocar logo no alto desempenho, que ele vai tentar forçar para poder você utilizar os 144 Hz, uma taxa de FPS bem maior, né? E também você tipo, é um smartphone que, claro, ele vai esquentar, mas ele tem aqueles picos e quedas de temperatura, diferente do Exynos, que ele já tem um problema de, se você utilizar ele realmente no máximo, ele acabava esquentando e não tinha um retorno, né? Ou você parava de jogar e deixava ele esfriar, ou então você nem jogava, né? E aí também nós temos questão de fazer streaming ao vivo, né? E já tem um acesso direto para Twitch. Aí também tem uma opção para você aumentar a sensibilidade. Deixa eu ver aqui. A sensibilidade ao toque melhora a resposta para interações mais rápidas, né? Que no caso ele já deixa isso otimizado para dentro do jogo, né? E também, né, outras coisas mais básicas, como compartilhar a tela, gravar a tela, fazer captura de tela, isso aí, coisas mais simples. Tem uma opção de configurações, aí ele, questão de acesso de barra lateral, mas eu acho que é desse íconezinho, né? Depois eu vou fazer um vídeo mais aprofundado dentro dessa área de teste de jogos. E aí também, para poder deixar passar essa questão da autonomia dele, né? Um smartphone que, de princípio,
né? Por que eu falo assim de princípio? Como eu peguei ele no domingo, né? Segunda-feira, de domingo para segunda, ele teve como se fosse aquela primeira interação com a minha utilização, e aí o smartphone começa a tentar entender o meu estilo de uso, né? Hoje as empresas colocaram esse tipo de sistema para que o aparelho possa se adaptar de acordo com a sua utilização. Aí no caso eu tive, se não me engano, foram 7 horas de autonomia com... não, 9 horas de autonomia com um pouco mais de 7 horas de tela, né? Mas aí quando foi já de segunda para ontem, né, eu peguei e fiz logo o segundo teste, e aí eu já tive uma melhora muito acentuada, que no caso eu tive 21 horas de autonomia com 8 horas e 50 minutos de tela, né? Claro, é um smartphone topo de linha, a gente pode se tratar assim por conta do processador dele, né? É um intermediário, mas ele tem um processamento topo de linha, então ele acaba tendo um consumo muito maior, né? Porque ele exige muito mais, né? Independente de você estar jogando ou não, o processador exige mais. Só que no standby, no caso você deixa o seu smartphone ali parado, não mexe, e ele acaba tendo um percentual de consumo muito menor, né? Eu notei aqui, né? Eu deixei ele carregado 100% à noite, utilizei ali um pouco, assisti alguns vídeos e tudo, desliguei e deixei lá 100%. Agora pela manhã eu tive uma queda de 2%, né? No caso, o que ele consumiu foi de notificações de mensagens, alarme, essas coisas, e aí eu tive uma queda de 2% na linha S, né? Tanto aqui no S10e, que é o que eu utilizo para filmar, quanto no S21, S10 Plus, S21 Ultra, principalmente o S21 Ultra, que era como se fosse uma disputa com o 888, né? Nem era o Plus, era contra o Snapdragon 888, mas ele, se você carregasse no período da noite, não mexesse e deixasse para mexer nele somente pela manhã, você teria uma queda de aproximadamente 14-15% da bateria, né? Isso sem você mexer, sem notificações, né? Eu deixava no modo avião para poder não receber nada, e acabava tendo essa perda de 14-15% de bateria já. Então aqui ele está muito bem otimizado, né? O 888 Plus, e você já tem um ganho muito bom nisso, né? Um smartphone que entrega uma potência, né? E tem essa qualidade toda, e que já dá uma autonomia muito boa para você estar utilizando. E aí, para poder passar para a parte estética do aparelho, né? Deixa eu tirar aqui a capinha, né? Que isso é um adicional, né? Como eu disse, a Motorola entrega tudo dentro da caixa, né? Desde a capa, que é um acessório mais simples, até o carregador, fone de ouvido, adaptador USB-C para P3, né? Por conta que ele não tem entrada de fone de ouvido. E aí, o que é que a gente tem aqui, né? A gente tem um aparelho que tem uma construção em plástico, mas que acaba sendo muito bonito, né? Vocês veem aqui esse reflexo que ele dá na luz, e aqui nós temos essa formação das câmeras, né? Deixa eu ver se ele vai conseguir focar aqui. Pronto, né? Ele tem um saltadozinho, se não me engano aqui também tem um saltadozinho nessa linha lateral que aparece, né? No caso aqui, essas duas linhas que formam essa estética da traseira do smartphone, para não ficar aquele negócio que tem nos outros, um quadrado, um círculo com aquela altura, né? E tanto que o flash
ele é totalmente rente, né? Ele não tem nenhum salto e você não sente nenhuma textura de divisão, ou então se tipo uma peça a mais, né? É uma peça única entre o flash e essa parte lisa da traseira. E aí aqui bem no meio temos o logo da Motorola, né? Que não é nenhum sensor, nenhum nada, é apenas o logo aqui e o nome da Motorola embaixo também. Aí é uma construção em plástico, mas uma construção em plástico muito bem trabalhada, né? Em cima nós temos aqui o microfone para captação e redução de ruído. Embaixo nós temos aqui também o saída de áudio, que é mono, a entrada de carregamento, a gavetinha de chip, que ainda mais por cima ela tem uma borrachinha que eu notei e que achei estranho por conta que ele não tem uma certificação, mas pelo menos uma proteção a mais. Aí nós temos também aqui o microfone, né, para captação de áudio e chamadas, e nós temos a tela, né, que é uma tela IPS LCD, mas que tem uma qualidade bem diferenciada, né? Aqui na lateral também, que eu esqueci de falar, né, nós temos o botão de power, que é também o botão da digital, né, o leitor de digitais. Aqui nós temos os botões de volume, que é um botão só, né, com a divisão. E aqui do outro lado nós temos também mais um botão, que é o botão de acesso ao assistente virtual, que no caso é o da Google, né? E aí nós temos aqui uma tela, como eu disse, IPS LCD, mas que é uma tela de muito boa qualidade. Deixa eu só pescar aqui, que é uma tela Max Vision, né, de 6.8 polegadas Full HD, né? E o que é que eu tenho notado, né? Diferentemente do que são as telas AMOLED, realmente o preto não é tão preto, né? Não tem aquele profundo, mas não incomoda, né? Eu tenho assistido alguns vídeos, séries e filmes aqui nele, mas não me incomoda a questão do uso, né? Então ele tem um suporte HDR, né? Eu já fiz até alguns testes que eu sempre faço, pegando alguns vídeos do YouTube que tem disponível HDR, e aí eu faço o teste e realmente é um suporte HDR muito bom, né, bem trabalhado. Nessa tela que a Motorola utiliza em boa parte dos aparelhos que ela lança, né, essa tela Max Vision, ela tem uma qualidade bem ok, né? Então não vai se incomodar se vocês verem aqui, né? Realmente tem um preto até profundo, né? Por mais que quando você coloca lado a lado com uma tela AMOLED, você percebe que realmente ela não tem uma qualidade igual a das AMOLED, né? Se eu não me engano, eu botei aqui na iluminação máxima, vocês já vão ver que ela fica um pouco acinzentada, azulada, né? Pronto, aí aproximando mais aqui dá pra ver, né? Porque a tela AMOLED não. Isso aqui que vocês estão vendo que é meio azulado, ela já na AMOLED fica totalmente preto, né? Só que não incomoda, né? Você nunca utiliza na iluminação máxima, então quando você está na iluminação automática, ela ajusta de acordo e aí você não percebe muito isso, né? Não dá para incomodar. E aí outro ponto que é o que eu achei muito interessante é a questão do áudio dele, né? A minha experiência que eu tive com o Moto G60, né, não falo da questão do áudio do próprio aparelho, né, que ambos são áudio mono, né? Claro que ele tem uma qualidade um pouco superior, mas o que eu falo em questão é reprodução em outros aparelhos Bluetooth, né? No caso caixinhas de som, fone de ouvido. Para fone de ouvido, o Moto G60 ele entregava um áudio normal, né? Não digo assim que era um áudio pior que esse, não, mas um áudio normal, com qualidade, bem direitinho e tudo. Agora, quando se falava de caixa de som, no caso eu testei com a JBL Extreme 2, com a JBL Clip 3 que eu tenho aqui também,
E aí os gráficos de áudio dele acabavam que deixando estourado, um grave muito exagerado, você não entendia a música. E isso eu tinha colocado nos gráficos no automático, né? Os gráficos no automático, já para ver se ele conseguia equilibrar, dar aquele balanço. E aqui não. Realmente eu tive uma experiência diferente, porque foi uma das primeiras coisas que eu testei também, era a minha dúvida. E ele tem um equilíbrio muito interessante, né? Já eu tinha ficado triste com isso, eu digo, eu fiquei em dúvida se eu pegava ele ou não, por conta que eu gosto muito de estar ouvindo música no carro, ou então em casa mesmo na caixa de som, e ter um aparelho que não entrega uma qualidade decente de áudio em aparelhos externos, conexões externas, acaba me chateando. E esse aqui não, realmente ele tem esse diferencial de poder entregar uma qualidade bem pontual nos aparelhos, e eu realmente gostei, né? Não tem muito o que explicar, né? Mas são sons bem nítidos, né? Não tem aquela explosão de graves que tinha utilizando com o Moto G60 que acabava me incomodando, né? Realmente entregou uma qualidade muito boa. Claro, ele tem um suporte ao Dolby Atmos, e aí realmente, claro que a experiência é bem diferente. E aí, outro ponto que eu gostaria de já falar, que é a questão das câmeras do Moto G200, né? Tem um problema que realmente a Motorola acho que ainda vai demorar um pouco a acertar, né? Por conta que é um aparelho com processador topo de linha, né? E praticamente um topo de linha bem recente, né? O 888 Plus já é muito recente, é o antecessor do Snapdragon 8 Gen 1. Mas aí o que acontece? A Motorola não consegue trabalhar o modo noturno nas câmeras, né? A questão do Night Vision. Você, para fotos diurnas, realmente tem uma qualidade muito boa, uma qualidade excelente. São fotos nítidas, fotos com a saturação bem equilibrada, né? E o foco, o HDR, tudo muito bom. Mas para fotos noturnas, realmente, para quem tem costume de utilizar, o melhor se utilizar é o modo Pro, que é um modo Pro que sinceramente é bem completo dele, e que você tem a opção também para poder utilizar na câmera frontal, né? Claro, é bem complicado porque se você for utilizar um tempo de exposição muito longo, você pode acabar se mexendo e aí a foto sai um pouco borrada. Mas de qualquer forma é um modo Pro bem decente, né? E eu fiz alguns testes. Depois, num vídeo falando somente sobre as câmeras, eu vou trazer aqui algumas experiências, vídeos e fotos com as câmeras dele. Aqui é mais uma questão de vídeo para falar sobre a minha experiência com ele nesses dias. E aí, complementando, né, a Ultra Wide com o foco automático, que é uma excelente câmera Ultra Wide. Você não vê uma diferença tão grande quando você tem essa mudança entre elas, né? No caso, quando você está na principal e vai para Ultra Wide, que tem alternância também até em vídeo, né? Diga-se de passagem, e que você pode estar fazendo filmagens em 4K. Deixa eu só confirmar para não estar falando besteira aqui, porque eu estava fazendo alguns testes, mas deixa eu mudar para 4K, não, 8K não faz em 4K, né? No caso, o 4K, muito interessante, o 4K ele está disponível em macro e está disponível na câmera principal, mas ele não está disponível na câmera Ultra Wide. Isso eu não tinha percebido, né, ainda. Estou vendo aqui com vocês, mas tipo, é estranho porque a câmera macro quem faz é a câmera Ultra Wide. Então, o porquê de não colocar um 4K na câmera macro, né? Então, deixa eu voltar aqui porque eu vi uma coisa aqui. Olha, o 8K tá aqui. 8K, foca. 8K
também está disponível na câmera macro. Que doideira é essa? Mas eu vou testar também, principalmente porque eu fiquei com essa dúvida agora. Não, agora sim, mudei para a câmera macro e aí ele mudou automaticamente para Full HD, né? Me desculpem, mas são sustos que a gente leva fazendo esses, olhando dessa forma, né? No caso, a câmera ultra wide só vai estar fazendo filmagens em Full HD, né? E apenas a câmera principal faz filmagens em 8K e 4K, né? A câmera frontal ela filma apenas em Full HD também, mas eu tenho que dizer que realmente é um Full HD que entrega uma qualidade muito boa, né? O HDR dele trabalha muito bem, mesmo quando ele está com a estabilização ligada, né? Que ele não tem estabilização ótica em nenhuma das câmeras, mas ele pelo menos tem uma estabilização digital muito competente, que eu fiz alguns testes também e realmente gostei bastante, né? O próprio sistema dele para estabilizar acaba dando uma experiência melhor mesmo do que S10, S21. O S21 ele já tinha um problema que ele reduz no caso a qualidade para Full HD, e em cima disso ele acaba também reduzindo o HDR, né? Você tem uma experiência estranha utilizando um smartphone que reduz o HDR, né? E para poder estabilizar, e acaba fazendo um tratamento de imagem muito ruim. Quando vocês virem aqui alguns testes que eu vou estar fazendo com o Moto G200, né? Vocês verão que ele não tem essa redução de qualidade da imagem para poder compensar na estabilização. Tanto que até mesmo no Moto G60, alguns testes que eu fiz, da mesma forma, ele teve um controle bom de HDR e mesmo assim mantendo a estabilização ativa, né? Então, fica aguardando aí, porque logo eu vou estar soltando vídeo de testes de câmeras dele, e aí eu vou estar mostrando realmente essa questão do HDR, da estabilização e da qualidade das câmeras, que realmente é excelente, né? Não temos aqui uma câmera zoom, né? Apenas a principal. Essa câmera aqui, que é uma câmera para fazer o desfoque, né? Vocês veem que é uma lente bem miudinha, só para trabalhar o desfoque. E a câmera ultra wide, que faz o modo macro, né? E tem foco automático para isso, né? Uma câmera de 13 megapixels, não é aquela câmera macro de 2 megapixels que o pessoal fica colocando por aí, e aí acaba sendo essas coisas que a gente precisa, né? Então nós temos também, só para terminar, que o vídeo já está se estendendo demais, modo recorte, modo desfoque de cor, o Night Vision, que não funciona bem, o modo cinematográfico, que é um vídeo curto, que no G60 eu não gostei, eu ainda vou testar ele também, mas tem um modo de vídeo em modo retrato, que apenas nas câmeras traseiras, mas que também funciona muito bem. Time-lapse, cor em desfoque, câmera dupla, isso são a parte de vídeo. Aí tem scanner, a ultra resolução, que é o modo de 108 megapixels, e também câmera dupla para fotografia, e a panorâmica, né, e selfie em grupo, que é um panorama na câmera frontal, que, se não me falha a memória, você tem que estar movimentando o celular para poder fazer essa foto em grupo, né? E da mesma forma, câmera lenta, que é até 960 frames por segundo, também, assim como nos Galaxy. E eu acho que, para poder fechar a questão do assunto, a questão de carregamento, né? Carregador de 33 watts que vem na caixa, e ele entrega uma carga completa em pouco mais de 50 minutos, né? É uma bateria de 5.000 mAh que vem equipado nele, mas não é uma demora tão grande, né? É um carregador de 33 watts, mas acaba demorando esse tempinho, né? Mas 55 minutos não é tanto comparado a alguns smartphones que tem uma bateria bem menor,
né, custam cerca de 5 vezes mais do que o valor que está esse smartphone aqui, né? E aí acabam prometendo um carregamento rápido e no final das contas acabam não entregando, né? Vocês sabem de que eu estou falando. Mas é isso, né? Aqui foram algumas impressões que eu tenho para passar, né? Primeiras impressões sobre o que eu estou com esse aparelho utilizando aqui, né? Só estou com ele há alguns dias, mas aí nos próximos vídeos eu vou estar passando aqui realmente algumas experiências, né, em testes, no caso de jogos, de câmeras, de autonomia, fazer um teste de carregamento também para poder vocês verem. E no mais é isso, né? Espero você no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve aí, né? Eu tô de olho porque a gente tá chegando nos 500 inscritos. E ó quem tá aqui ainda esperando, viu? A Pulse Wave 2 tá esperando completar os 500 inscritos aqui no canal. E aí você vai estar concorrendo a essa caixa de som aqui, que é muito boa também. Quem não viu o vídeo, tem um vídeo aqui no canal, já procura aí a Pulse Wave 2, né? Se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like aí para poder ajudar, né? Deixa nos comentários aí alguma dúvida que você queira tirar sobre esse smartphone aqui, né? Que eu vou estar tirando, algum teste que você queira que eu faça, né? E no mais é isso, né? Valeu para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo. Então, valeu!